Bem-vindos ao Pod Guarda, o podcast do Guarda Digital. Através de nossas conversas, abordamos temas sobre o planejamento do seu dia a dia e o enfrentamento do luto. Nosso propósito é claro, transformar o tabu em diálogo aberto e os receios em preparação. Em cada episódio, mergulhamos de cabeça em conversa que muitos evitam, para transformarmos preocupação em ação e medo em coragem. Semanalmente, cada convidado contribui para a democratização desses assuntos e para a transformação do setor. Estamos aqui com Gisela Disse, prestigiar o nosso Pod Guarda, né? Gisela, que é uma ícone do segmento, é uma pessoa muito importante, tanto na parte de novidades, inovações. E estamos aqui, Sidney, fala um pouquinho de você, Gisela. Um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. E vamos ver o que vem pela frente para a gente compartilhar. Bom, maravilha. Gisela, eu queria que você... primeiro que é um segmento do luto dominado pelos homens. Uhum. Então, você conseguiu quebrar um pouco esse padrão, né? Me conta um pouquinho dessa tua história. Como é que você começou no segmento do luto? Conta pra gente saber, conhecer um pouquinho da Gisela. Eu acho que como quase todos, né, de segunda, terceira geração, porque aqui no Brasil, acho que 95% das empresas desse setor são empresas familiares. E aí eu sou uma terceira geração na empresa da minha família. Começou com uma tia, depois os meus pais assumiram. E aí eu sou a filha mais velha também. Então, esse já é um viés aí. A filha mais velha é a mulher, né? E comecei a trabalhar no cemitério em 2002. Eu antes estava no mercado financeiro. Uhum. E me apaixonei pelo setor, que eu acho que é uma coisa que acontece com quase todo mundo. Você começa a trabalhar e não sai, né? As pessoas brincam, não sai nem morto. É verdade. E me apaixonei e comecei na época, o meu pai era presidente do Sincep e da Assembra. E eu comecei a me envolver com o sindicato. Acho que na época que eu entrei, ele precisava não tinha quórum para colocar numa chapa, né, numa diretoria. E colocou meu nome e, de repente, fui convidada para uma reunião que eu nem sabia que eu estava lá. Mas comecei a me envolver também com o sindicato. Em dado momento, a gente entrou com uma proposta de nova geração para começar a olhar um pouco para a inovação. O que está acontecendo fora dos nossos muros, né? Dos nossos ambientes. Então, a gente começou um programa de intercâmbio lá no sindicato, e isso me deu a chance de eu viajar bastante, conhecer outros países, me conectar com outras associações. E aí foi. Então, meu trabalho no cemitério, eu tinha em paralelo um trabalho no sindicato, que eu fiquei muitos anos, fiquei 14 anos no sindicato, assim, de tesoureira, vice-presidente, fui até que em 2018 eu assumi o cargo de presidente. E realmente é um ambiente muito masculino, tanto dentro das empresas, né, e na associação é predominantemente masculino. Uhum. E não é fácil mesmo, né? A Cris sabe, para as mulheres é bem mais difícil. Eu dizia que era assim, uma reunião que eu fizesse, eu tinha que provar muito mais qualquer proposta e estar muito mais embasada do que se fosse um homem. Né? Até hoje, eu acho que se trocar a figura, né? Se o presidente atual, que é um homem, chegar com uma proposta, talvez ele seja menos questionado do que eu era. Mas isso, assim, não é nenhuma revolta, nenhuma frustração. Foi uma constatação, né? Mas o meu caminho lá foi muito natural. Mas o que é um segmento que envolve muita questão emocional, porque nós estamos falando de luto, né? Exato. E ao mesmo tempo, a mulher tem muito mais sensibilidade para lidar com essas questões do que o homem, né? Então, acaba sendo um superpoder para você estar à frente ali, né, com essa sensibilidade do segmento, levando, talvez, ali coisas que o homem, às vezes, no poder da decisão, é diferente. Né? Mesmo quando a Gisela era CEO, né, do Primaveras, a gente tinha eventos... Não sei hoje, né? Mas na época que eu estava mais presente, eram eventos maravilhosos. Né? É verdade, a gente fez ótimos eventos. Ótimos eventos. Era assim, o
pré-finados, né? Que era na noite, no sim, cemitério, no coisa cemitério. que é surreal, né? A pessoa fala, vamos fazer o que à noite no cemitério? Né? Fala um pouquinho dos shows que tinham, né? Acho que nós Das fomos o primeiro comemorações, cemitério a fazer essa celebração. O Dia de Finados é um dia muito importante nos cemitérios, com muita visitação. E aí, isso foi, acho que, sei lá, 2006, 2007, por aí, a gente fez a primeira tentativa de começar a celebração na noite anterior, com uma missa noturna e tal, mas sempre com alguma atração cultural, artística. Então, a primeira vez que a gente fez, a gente chamava de Noite das Luzes. Um grande desafio, né? E foi um grande desafio. A gente fez uma noite mexicana para... assim, conectando um pouco com o Dia de los Muertos do México, mas menos festivo, né, para se adaptar um pouco à nossa cultura. E já foi surpreendente, porque a gente estava esperando que viriam, sei lá, 10 pessoas. E aí a gente teve umas 100 pessoas. E aí começamos a repetir todo ano e a gente já chegou a ter 2.000 pessoas no cemitério na noite e coisas lindas, assim, shows. A gente já teve o Jairo Camilo, que é um ator super conhecido, apresentando uma atração musical, teatro. A gente contou a história do Buda, né? Então, sim, sempre levando em conta o sincretismo religioso, a delicadeza da data, né? O tema era finados. Claro. E virou um sucesso. Hoje as pessoas pedem, né? Não pode ter um ano que não tenha, porque já tem um público cativo. Criou uma cultura ali local. Né? E é legal, porque essas coisas vão se disseminando, né? Então, hoje já tem vários cemitérios que fazem esse evento noturno na noite anterior. E, assim, isso traz muito conforto para as famílias, porque a gente acha estranho, né? Quem não está vivendo luto acha estranho conviver com o ambiente de cemitério. Mas para aquela família pode fazer muito sentido, né? Pode ser uma questão muito individual, mas tem gente que quer estar lá no cemitério. Então, se esse momento de estar lá for mais acolhedor, me leve a refletir, me traga possibilidades de expressão, muito melhor. A arte é uma grande expressão, né? Então, levar isso para o cemitério contribui demais com o processo de acolhimento ao luto. E tem um ponto que as pessoas parece que têm medo de falar sobre isso. Sim. Né? Tem uma resistência quando a gente fala. E é uma forma de quebrar essa resistência. Exato. Né? Eu acho que é uma demanda reprimida, assim, falar. Em 2015, por uma questão pessoal até, não pelo meu trabalho no setor, eu perdi um primo num acidente aéreo e ele estava noivo da minha melhor amiga. Então, eles ficaram noivos e na semana seguinte ele estava naquele voo da Air France. Ela ia mudar para a França com ele, enfim. E a gente ficou muito juntas nesse processo de luto. E ela se sentiu muito sozinha, porque na idade dela não existia... Ela estava ali com uns 20 e poucos, quase 30 anos, não tinham outras viúvas, né? E ela tinha também perdido a mãe dela um ano antes. Então, ela se sentia muito desencaixada, porque ela não tinha pessoas conhecidas viúvas ou que tivessem perdido a mãe tão nova. E ela começou em busca de muitas informações, e livros, e grupos de apoio, religião, todas as religiões. E ela acabou juntando um material, e a gente, juntas, né? Ela queria, no começo, fazer uma caixa, mas aí tinha questão de direitos autorais, uma coisa física, e a gente decidiu começar um portal, fazer algo digital, né? E no meio do caminho, outras amigas que também estavam vivendo algum processo de luto se juntaram. Por coincidência, todas elas são da área de comunicação, menos eu, né, que eu sou de marketing, mas estava no setor. E a gente lançou um site que chama Vamos Falar Sobre o Luto. E aí foi, assim, é curioso essa coisa das pessoas não querem falar, tem o tabu, mas no fundo querem. A gente, a princípio, lançou só uma página, uma landing page, que tinha essa pergunta, vamos falar sobre o luto? E um formulário. E a gente recebeu mais de 300 histórias em uma semana, assim, foi muito rápido. E a primeira história que a gente recebeu foi de uma moça que tinha perdido a avó há 15 anos. E ela coloca na história que foi a primeira vez que ela estava falando daquele assunto e que ela se sentiu muito bem. E aí, com o resultado desses relatos, a gente começou um portal que chama Vamos Falar Sobre o Luto. Hoje tem podcast, tem produtos. Nós lançamos a primeira linha de produtos de luto, cartões, caderninhos,
tudo que possa ser acolhedor ou deixa mais que dê leve, expressão. né? Não gosto de falar que possa curar, porque luto não tem cura, né? Mas, enfim. E o que aconteceu quando a gente lançou o site? Então, primeiro a gente lançou só uma pergunta e depois a gente fez uma plataforma que tem um mapa de rede de apoio, tem histórias, tem relatos, enfim, tem uma série de funcionalidades. Mas no primeiro dia, isso foi em 2016, então tinha só Facebook naquela época. E não tinha todo esse preparo de redes sociais. Então, o que a gente fez? A gente combinou, né? Éramos 7 às 7, iam colocar um post no Facebook às 10 da manhã e lançava. E a gente se dimensionou para ter algumas visitas no site. E aí, meio-dia, o site caiu, porque a gente já tinha recebido mais de 100 mil visitas. Então, assim, em 2 horas, a gente viu o quanto essas pessoas queriam falar e não tinham espaço. Na verdade, é a carência, né? É a carência. É a carência. Então, assim, falar sobre luta é super difícil, principalmente porque não existe permissão para isso, né? Assim, a gente tem espaço para falar. É muito comum ouvir aquela frase: ai, desculpa, eu não queria tocar no assunto que eu não queria que você lembrasse. E aí eu tenho uma colega, né, desse projeto que ela fala, ela perdeu um filho. E ela ouviu isso muitas vezes. Eu não queria falar do seu filho para você não lembrar. Ela falou, é verdade, eu esqueci que meu filho morreu. A gente não esquece, claro, né? Então, o melhor é dar ouvido. E às vezes faz bem falar. Faz sempre às vezes a pessoa quer falar, né? O falar, ele tira o peso. Claro. Né? Tem pessoas compartilhando, que são né? fechadas, mas tem outras pessoas que falando é como se compartilhasse a dor, ela fica mais leve. E eu acho que esse aprendizado com esse projeto me trouxe muita bagagem para o que eu faço hoje como consultoria. Né? A grande resposta, a grande inovação dos cemitérios, das empresas que trabalham com... Eu prefiro mais setor de acolhimento ao luto do que o setor do luto, porque o setor do luto dá a impressão de que a gente está todo mundo triste, passando por um momento difícil, e nós somos acolhedores desse momento, né? Mas eu acho que a grande resposta é a gente se reinventar para ser mais acolhedor e, principalmente, entregar para os nossos clientes espaços de expressão. Seja espaço que eles possam falar, onde eles possam se sentir seguros. Então, eu acho que essa é a grande chave que a gente vem virando, né? Com atendimento humanizado, com pessoas treinadas. Mudança, né? A grande mudança a meta de todos deve ser dar expressão para quem está vivendo um luto. Porque o luto não tem cura. E nem tempo. Não tem cura, não tem tempo, mas a expressão é o que vai te levar mais próximo de uma elaboração, de um ajustamento, né? De como eu vou viver minha vida agora a partir desta perda. Então, quanto mais a gente promover espaços de expressão, é a grande inovação e virada para o nosso setor. É como eu perdi uma filha, estava entrando no 7º mês. E é um luto, né? Até hoje lembro e nunca vai sair da gente. E a pessoa fala assim, nem nasceu. Logo você pode ter outro. Você vai ter outro, nem nasceu. Então, assim... É um dos lutos não reconhecidos. Não reconhecidos, né? Exatamente. Como o luto pet também. Né? Também. Hoje o pet, eu tenho um neto de patas e mais 2 filhas. Então, assim, mas é um gato, é um cachorro. Não, é um filho de pata. É um amor que você tem pelo animal. Sim. Que as pessoas não reconhecem. Lógico que vem se mudando, né? Essa questão do pet, né? As adoções, o tratamento, os funerais que estão surgindo, está se mudando, né? Principalmente depois da pandemia. Mas muitas pessoas não compreendem essa dor, né? E aí é hora da gente... Eu falo que no segmento a gente vende acolhimento. É isso mesmo. Não um funeral, não uma cerimônia, mas sim acolhimento. Em todos os setores, humano ou pet. Não, perfeito. E aí, Gisela viajou aí o mundo inteiro, conhecendo várias culturas, né? Para trazer um pouco para o nosso mercado, um pouquinho do que tem lá fora, né?
Foram, acho que, desde a época que eu estava lá, eram 8 intercâmbios, acho que já teve mais 1 ou 2, se eu não me engano. Eu acho que chegou a 9 ou 10. Né? Por aí. Então, o que são esses intercâmbios? São viagens que o SINCEP promovia aos associados para conhecer a cultura de outro país, vivenciar como que funciona no exterior e aí trazer também um pouquinho disso, né? Se adaptar ao mercado brasileiro, porque a gente tem uma nação muito diversa. Sim, né? O que a gente poderia adaptar, ampliando as nossas visões, né? Para a gente não ficar só preso aqui no que a gente já fazia há muito tempo. E eu me recordo que o que mais tinha assim, a ver com o Brasil e tinha muitos serviços era a Colômbia, né? Aquele intercâmbio que vocês fizeram para a Colômbia. Acho que o intercâmbio da Colômbia foi o que fez mais sucesso, assim. Foram mais de 40 pessoas e realmente tinha muita coisa que dava para a gente trazer, né? E trouxeram, né? Muita coisa trouxeram. Gisela, agora, quando a gente fala de luto desse mercado, e aí, ao mesmo tempo, é um mercado extremamente tradicional, né? As pessoas estão acostumadas com esse modelo. O que a gente pode destacar como inovação? Um ponto importante que o mercado vem passando por esse processo de inovação, que você tem, inclusive, observado em outros lugares e que agora a gente está começando a ter essas inovações disponível para as pessoas. Acho que tem muita inovação, né? Assim, meio que traçando uma linha do tempo, eu acho que foi muito inovador a gente já virar a chave para o atendimento humanizado. E as estruturas começaram a mudar também, né? Aquelas salas de velório antigas, que eram escuras, duras, né? Hoje a gente vê em várias empresas a questão dos 5 sentidos, né? De explorar o aroma, o conforto, cores claras. Isso já foi um início de inovação. E as grandes inovações, que são hoje, o que posso apontar aqui como os novos processos de morrer. A gente, tradicionalmente, né, assim, na nossa cultura, a gente tem 2 formas de dar fim a um corpo, que seria a cremação ou o enterro. E hoje a gente já tem mais algumas, né? A compostagem, a recomposição humana, né? Ela não gosta que fale compostagem. A recomposição humana, o processo de hidrólise alcalina, ainda não chegaram esses processos no Brasil, mas eu acho que é uma questão de tempo. São processos mais sustentáveis, né? A própria Katrina, que foi quem inventou esse processo de recomposição humana, do jeito que ela faz, né? Porque a compostagem não é uma coisa que foi inventada pelo nosso setor, lógico. Mas ela diz que nos Estados Unidos, por exemplo, os caixões são metálicos, né? Eles não têm exumação. Então, se enterra nos Estados Unidos uma ponte Golden Gate por ano. Então, embaixo da terra tem tudo isso de metal. E todos os corpos lá são embalsamados. E os químicos do embalsamamento, que são os mesmos químicos da Thanato, eles têm metais pesados. Então, isso tudo traz uma contaminação, ou seja, embaixo da terra tem muito metal que não era para estar ali. Fora o químico, né? Fora o químico. E a visão dela... Que é perpétuo, né? A maioria lá fica para sempre. E na visão dela, ela disse, por que na natureza tudo que morre vira vida e no nosso processo a gente está matando a natureza? Tá indo ao invés de trazer vida, está indo na contramão. Então ela desenvolveu um processo de recomposição humana, que é um processo de compostagem e que tem como disposição final, né, os restos disso. Quando a gente enterra, ficam os ossos. Quando a gente crema, ficam as cinzas. E na recomposição humana fica uma terra nem muito fértil, uma terra fértil, assim como quando a gente faz uma compostagem em casa. Né? Então, é uma forma de devolver também para a natureza. E o mais importante, que aí conversa um pouco com o que eu falei da inovação lá do começo, né, de atendimento humanizado, é que não só o processo que ela elaborou, mas toda a cerimônia em torno disso foi muito respeitada. Então, o cuidado que tem que ter com a família, como que eu vou entregar essa terra para essa família? Porque ele gera, acho que, 3 metros cúbicos de terra.
não vai entregar um caminhãozinho de terra para a família. Então, qual é a embalagem? Como que a gente entrega? Como torna isso mais simbólico? Qual é a cerimônia? O corpo na compostagem não pode ter nenhuma roupa. Mas ela desenvolveu um manto que é retirado de uma forma muito discreta, né, por um buraquinho que tem no fundo da cápsula, assim, sem ninguém ver. Então, esse respeito, esse atendimento humanizado e acolhedor também fez muita diferença no processo dela. Então, essas inovações, novas formas de morrer, para mim, acho que são coisas muito inovadoras. Claro. São bem à frente, né? Esse é o que eles chamam de sepultamento verde? É isso? Seria? Não. O sepultamento verde, né, que se faz muito nos Estados Unidos, o green burial, o corpo é enterrado diretamente na terra, sem caixão, nem nada. Isso pode ser num cemitério tradicional também, né, sem jazigo, sem caixão, nem nada. A diferença é que o corpo que for enterrado diretamente na terra, ele não vai se decompor 100%, ficam os ossos. Porque para promover a decomposição dos ossos é preciso uma troca de gases e de umidade constante, né? Então, na recomposição humana, o corpo é colocado dentro de uma cápsula. Uma cápsula. Com um controle de gases e que mantém esse corpo umidificado durante 30 dias. Ou seja, tem uma tecnologia ali É uma tecnologia, exatamente. Para que ocorra toda essa... Aí a decomposição é 100%, inclusive os ossos. Então, é diferente, né, o processo. E esse tipo de processo ele pode ser feito dentro de um prédio, não necessariamente na terra. O enterro verde ele precisa de terra, né? Ele precisa de um espaço ao ar livre. E esse não, é uma cápsula que pode ser colocado dentro dessa sala, por exemplo, se quiser, né? E hoje já está disponível isso no Brasil? Não, no Brasil não. Nos Estados Unidos perguntar, já tá. Tem a questão de legalidade. Assim, na história dela, nos Estados Unidos, ela conseguiu muito rapidamente regulamentar em mais de 6 estados. Ela já tem um cemitério, né, da Recompose, que é o nome da empresa, e ela tem fila de espera já tem gente que já pré-contratou. Então é isso, o corpo pode ficar mantido numa câmara fria, mas ele não pode ter nenhum tipo de químico, então é um corpo que não pode ter sido embalsamado, né? Então como que tem uma fila de espera? O corpo se mantém resfriado até chegar o momento de entrada na cápsula. Então essa para mim é uma das maiores inovações dos últimos tempos no nosso setor. E eu lembro que ela fez, né, uma palestra lá e foi um choque, assim. Ficou todo mundo... Porque é muita novidade, né? A gente tem um setor até conservador também, né? Sim, não só... Sim. A gente tem um setor... Nosso setor é muito conservador. Então, quando vem essas novidades, ela sempre choca. E é por isso que eu questiono. Porque quando a gente fala de inovação, justamente em algo que é extremamente conservador, que é a morte em si, falar, né, o processo, quer dizer, as pessoas estão acostumadas com esse modelo. Né? A própria cremação, agora que as pessoas já estão começando a assimilar, exatamente. E a cremação, quanto tempo já existe o processo de cremação no Brasil? Né? E agora está começando a se popularizar de alguma forma isso, mas até então as pessoas... eu ouvi, quando eu era garoto, cremação só para quem tem muito recurso. É algo... Tinha esse imaginário, né? De que a cremação é uma coisa muito cara. Tinha um único em São Paulo, que foi o crematório da Vila Alpina, acho que foi o primeiro. Foi o primeiro e único do Brasil até final dos anos 90. Que era o que só tem um lugar que faz cremação, e hoje já não é bem assim. Né? Hoje a gente já tem mais de 100 crematórios pelo Brasil. Então, quer dizer, esses passos em que a inovação vai chegando também, eles não chegam tão rápido aqui. Talvez, mas seja isso uma questão cultural, na tua opinião? É uma questão cultural. É uma questão cultural, mas também eu acho que é multifatorial, né? Porque a nossa cultura... a gente tem uma cultura muito influenciada pela religião católica. A religião católica não tem restrição com cremação. Acho que a oferta é isso. Até final dos anos 90, a gente só tinha um crematório no Brasil. Né? Os indígenas, muitas tribos indígenas cremavam. Então, em termos culturais, a gente poderia ter dado essa herança. Né? Como a gente herdou uma herança muito europeia também,
não era a prática europeia. Mas, enfim, acho que o fato de hoje a gente ter mais de 100 crematórios pelo Brasil vai mudando esses números, claro. E aí a gente vai chegando, um pouco do que eu contei no começo, de se assemelhar à história americana, né, com cremação. Hoje nos Estados Unidos já é mais de 80% o índice de cremação no país. Então, está caminhando para 100%. Uhum. E aqui a tendência é que a cremação cresça bastante. E as pessoas têm uma dificuldade de falar disso também, da escolha. Da né? escolha, Como é que a gente muda isso, na tua opinião? Eu acho que é dando informação, porque, no geral, as pessoas têm muito pouca informação, né? Seguem você agora, trabalhando nesse setor, eu tenho certeza que já deve ter recebido ligação de algum amigo ou familiar. Faleceu alguém, o que eu faço? Porque a gente não sabe quem é a pessoa que eu ligo quando falece alguém. Eu já tive um amigo que falou, eu não sabia o que fazer, eu liguei para o meu advogado. Aí o advogado falou, também não sei o que tem que fazer, né? Não tem manual, né? A gente não está preparado, as pessoas não sabem qual é o passo a passo, né? É uma coisa que não... Todo mundo que compra um carro, automaticamente não tira o carro de uma concessionária sem ter um seguro. Então, entrou na nossa cabeça, a gente já sabe como isso funciona. Claro. A questão dos trâmites, né, fúnebres, etc., isso não está no inconsciente coletivo. Então, agora eu vou buscar informação. Todo mundo vai passar, todo mundo vai ter essa situação, mas ninguém procura. Não, e esse Só procura, por exemplo, meus amigos, minha rede de amigos, a maioria me procuram claro. Isso. Nessa situação. Acho que você já vivenciou isso bastante, situações muitas vezes. né? Por quê? Porque eles acabam criando uma referência e uma segurança. Não, ela vai me ajudar, minha amiga trabalha, eu não sei o que eu faço. E óbvio que não é um consumo que a gente tem várias vezes na vida, né? Não tem todo mês que comprar um funeral. São poucas vezes que você vai lidar com isso, mas quanto mais informação, melhor. Eu acho que a ideia dos planos já trouxe muito mais informação, né? Hoje, olha, a gente está aqui num podcast falando sobre isso, então a gente está fazendo uso do tipo de comunicação que a gente tem hoje, que é muito mais ampla, né? É que esse, acho que, inclusive, é um dos nossos propósitos, porque o guarda, ele permite, ele sai, eu sempre falo que ele gera um guia de exatamente o que fazer, né? Porque eu tive essa experiência, que é exatamente isso, né? O que você faz? Qual é o próximo passo? Então, pessoas vão te orientando ao longo do processo, né? Então, a pessoa sai do hospital, você fala, bom, e agora? O que eu faço? Agora você, com esse documento, você vai ter que ir até o cartório. Os passos, né? Sim, aí você chega no cartório, aí a pessoa fala, não, agora com esse documento você... Então, cada um vai te dando pequenos fragmentos que você vai montando essa coxa de retalho dolorida, inclusive. E que ela é sequencial, né? Porque acontece muito das famílias se separarem. Então, você vai no cartório, você vai no cemitério, você vai na funerária, e não adianta nada, porque é uma coisa depois da outra. Exatamente. Né? E aí, esse acho que esse é o nosso guia, um dos nossos propósitos. Nosso propósito do guarda é justamente deixar isso tudo mapeado. E a pessoa colocar todas as informações, porque o guarda ele tem 2 executores, porque é um cofre criptografado. Então, ele tem 2 executores e o beneficiário. Então, qualquer coisa que acontece no usuário, os executores são acionados. Eles sabem que eles são executores daquele cofre. Então, eles entram com a chave de acesso, eles não pegam a informação. Quem pega a informação é o beneficiário. Entendi. Então, eles entram com a chave de acesso para liberar o beneficiário e ele colhe todas as informações. E aí, onde lá vai estar tudo descrito, documentos, já passo facilita a passo. muito a vida das pessoas. Exatamente, muito. Por quê? Onde está o documento tal? Onde está o documento? Né? Então, o guarda ele veio justamente para acolher o seu ente, né? É uma forma de amor para quem você está deixando e deixar tudo organizado, né? Então, essa é a missão do guarda aí no mercado, né? Não, eu recebo muitos estudantes, né? Eles
estudantes de arquitetura, principalmente psicologia Uhum. e tal, e sempre tem essa pergunta, qual é o passo a passo? Porque a gente procurou aqui na internet, não achou. Hoje acho que até já tem, né? Até, por exemplo, guarda é uma coisa que você já vai achar e vai ver que tem um passo a passo. Mas são informações difíceis, dispersas. Então, você não entra no Google e coloca o que fazer quando alguém morrer. Não vai vir um passo a passo. Uhum. Então, eu acho até que as empresas de plano no Brasil, elas podiam estar explorando o grande ouro do plano, ao invés de se divulgar sempre com os preços mais baixos, só portanto você tem um plano. O grande ouro de um plano é ter justamente uma pessoa que vai te acompanhar e te guiar e resolver tudo para você. Eu acho que mais do que a economia que você vai fazer é o mais valioso, porque no momento Na hora que dessa, você não pode se sentir órfão. e um momento que está todo mundo muito desorganizado emocionalmente, né? Então é difícil você organizar burocracias, tomar decisões, etc. Tem uma pessoa que vai falar, agora temos que fazer isso. E é agora muito, é o ouro. um espaço de tempo muito apertado que você tem que tomar Sim, essas decisões todas, sim. né? Então, além de emocionalmente você já está sobrecarregado, né? São decisões que elas não te permitem errar. Não dá para você decidir e falar, opa, peraí, eu vou voltar lá e tentar corrigir alguma Exato. coisa. E que eu acho que é um movimento que a gente deveria começar a promover. Por que tudo tem que ser tão rápido? Não precisa ser tão rápido. Mas isso é cultural? É cultural, porque não tem nada que impeça. Porque Que seja mais... porque, por exemplo, é muito comum a gente ver os funerais nos Estados Unidos, que é uma referência. Uma semana depois. Leva semana. Acho que o próprio Michael Jackson foi... Foi quase um mês depois. Pois é. E aqui tem que ser em 24 horas. Pois é. Eu acho que tem uma combinação. É uma questão cultural, a gente a gente acha que é assim, e também uma certa imposição do setor. Aí é a parte que o setor fica com raiva de mim, né? Mas, porque, lógico, você tem que gerenciar uma ocupação de salas de velórios, né? Disponibilizar os serviços, que quando tudo acontece o mais rápido possível, é mais assim, é mais prático para uma empresa. Não estou generalizando e dizendo que as empresas impõem esse tipo de rapidez, ou tudo tem que começar o mais rápido possível. No geral, os clientes já chegam, assim, se a pessoa faleceu de manhã, já quer começar o velório à tarde. Poderia começar, pelo menos, no dia seguinte. Dá tempo de todo mundo se organizar, chamar todo mundo. Até quem está um pouco mais distante vir, né? Uma pessoa que tem filho, se organizar para ter alguém que fique com o bebê para ela poder ir no velório, sabe? Dá um tempo de organização para todo mundo participar. Mas isso tem alguma restrição? Nenhuma. Por exemplo, hoje, uma pessoa que faleceu e ela não quer ser sepultada nas próximas 24 horas. A família quer, justamente porque tem parentes que estão distantes, viajando. Ela consegue, por força de vontade, postergar isso? Pode fazer daqui uma semana, se quiser. Eu tenho 2 exemplos até. Que eu sempre imaginei, né, acho que como todos, que a pessoa acabou de falecer, tu já tem que começar a correr os trâmites, porque você tem um tempo em que você tem que fazer isso. Não, eu dou uma aula num curso de psicologia, né, sobre uma pesquisa que a gente fez, que é a cartografia da morte, e a gente pesquisou o tempo que as pessoas pensam que tem um velório e tal. Mas sempre que eu chego nesse tema, eu explico isso, que o velório pode acontecer depois, e todo mundo pergunta, mas não é uma lei? Não tem que ser em 24 horas, está tudo resolvido e tal. Não tem lei nenhuma. Eu tive um caso com uma psicóloga muito conhecida nossa, ela foi professora Lélia, professora do SINCEP, ela deixa eu contar essa história. Ela ia ter a festa de formatura da filha dela. Então, e a família toda dela é de Goiânia. Então, vinha a família. E a mãe dela chegou, a festa seria no sábado, a mãe dela chegou na segunda. Então, todo mundo ia chegar para o final de semana para a festa. E a mãe dela faleceu. Inesperadamente, tipo, na segunda ou terça, vamos supor. E ela esperou a festa e só fez o velório e o sepultamento depois. Porque todos os parentes chegaram. Óbvio que a festa teve outro significado e etc. Mas todos os parentes chegaram. Ela tinha uma rede de apoio muito mais completa, né, manteve a programação e aí, com todo o apoio da família, ela fez o velório uma semana depois. O que precisa para isso? Precisa de uma câmara fria, precisa de uma manutenção de conservação do corpo, talvez uma tanatopraxia, né, uma câmara fria mais
resfriada, e aí sim, depende da funerária que você contratou, do cemitério, se eles têm essa disponibilidade. Claro. Mas é só isso, fora Mas é uma questão isso, mais técnica uma questão do técnica, que legal. Exatamente. Não tem impedimento legal nenhum. Não tem nenhum porque- impedimento legal e daria muito mais tempo de organização, Agora, mais prazo de rede de apoio. Agora, ô Gisela, eles não divulgam isso, que é a possibilidade. Porque, geralmente, o que acontece é, olha, você tem 4 Tanto horas, tempo. tanto tempo para fazer o velório. o velório. Eu, por exemplo, tive uma situação com a minha avó. Minha mãe estava viajando. Também, minha avó faleceu dia 21 de dezembro. Nossa. E a minha mãe estava viajando com a minha irmã fora do estado. E, de repente, minha avó falece. E aí começa uma correria, uma logística maluca de voo de final de ano para poder trazer sua chegar mãe para de trazer volta. minha mãe, a ponto de a gente ter que fretar avião, porque Caramba. você não consegue, porque a malha em final de ano é extremamente complicada, Uhum. para que a gente conseguisse atender. E minha mãe chega assim, faltando nos últimos minutos Olha que para... triste. Pois E aí eu sabendo disso é torturante, né? revoltante. Além de ser revoltante, tortura, né? Emocionalmente. Claro. Tem várias coisas que as pessoas não sabem que eu acho que é o nosso papel informar, né? Sim. E hoje, assim, que legal que tem várias plataformas. Primeiro que todo mundo tem direito a um desconto, se não me engano é de 90% do valor cheio da passagem, se for para um caso de falecimento. Então, se nesse momento vocês apresentassem o documento e dizendo que o voo que sua mãe precisava era para poder comparecer a um velório, a um enterro, ela teria um baita desconto. Isso é lei, né, das companhias aéreas, isso não é uma lei formal, Claro. mas isso tem que acontecer, Mas é uma desde praxe, essa vamos comprovação, pensar assim. uma praxe. E depois era só falar, vamos começar o velório daqui um dia, 2, dá tempo da sua mãe chegar, Claro. não precisa fretar um avião, né? Tá vendo o transtorno que causa agora? É onde entra novamente a cultura, né? Como a gente não tem essa informação, então você acha que tem que ser rápido? Por Eu uma acho que se a questão gente também da tivesse... dor, vai sepultar ou vai cremar, minha dor vai acabar ali, não acaba, acho que piora. Mas Não, eu mas- acho que se a gente estivesse aqui com vários donos de cemitérios ou de funerárias, eles diriam assim, mas a família nunca quer. A família sempre quer que tudo comece o mais mas a rápido família possível. Mas é isso que eu... disso. Pronto. Mas se a gente não informa Então, que é isso que eu ia pode, então dizer. é um jogo Você, de é uma educação. escolha da família, portanto, Exato. se a família sabe que ela tem essa opção, uma Uhum. coisa é, olha, eu sei que existe essa possibilidade, existe essa opção. Ok, aí a família passa E pode passa a ser escolher. que a família, mesmo numa situação parecida com a sua, Claro. de ter gente de fora, etc., ainda diga, não, a gente quer começar o mais rápido possível. Sem Pode dúvida. ser também, Claro. Porque mas você no quer... mínimo que eles tenham a opção. Não, né? eu sempre achei como, eu acho que a grande maioria das pessoas Sim. é de Era que das 24 você horas, tem né? um prazo que você tem que resolver tudo Mas isso. é o que eu contei, eu dou essa aula cheia de informação valiosíssima, super legal, mas o ponto alto da aula é quando eu conto que não precisa fazer o velório nas 24 horas. Não, é o que isso mais traz é- curiosidade. É. E vai trazer, né? E vai ter muita gente querendo saber mais sobre esse tipo de informação que você Quanto falou, mais e não divulgar, tem. melhor. Não tem esse tipo de Olha, aqui eu já saí com duas informações. Primeira, possibilidade de desconto dentro Dos dos voos. voos. Eu não tinha ideia que isso poderia ocorrer. E a segunda é que o velório, o serviço não precisa ser concluído nas 24 horas. Né? Fora as outras coisas que a gente está falando de tecnologia, de possibilidades. E eu acho que essa também, existe um tipo de serviço que, para mim, 3 serviços que, para mim, são as grandes inovações também. Um deles é o serviço de concierge funerário. Então, é uma profissão que já existe nos Estados Unidos, aqui no Brasil já tem plataformas trabalhando, que é justamente isso, dar esse tipo de informação. Olha, vamos começar depois. Vem alguém de fora, eu vou te dar toda a documentação necessária para a companhia aérea te dar um desconto. É como se pra fosse funeral. um assessor Claro. de cerimônia. Exato, que vai além do agente
que está me acompanhando no plano, né? Ele vai dar essas, assim, até no planejamento do funeral, vamos trazer coisas mais simbólicas. Vamos até sua casa pegar uma peça, né, um óculos, às vezes um óculos escuro, uma peça, um objeto que seja muito simbólico dessa pessoa. Vamos criar aqui uma mesa com coisas que lembrem essa pessoa. Vamos fazer um tipo de homenagem assim e tal. Até nesse ponto, olha, o documento que você precisa para ganhar o desconto, né, para ter direito ao desconto, é isso, já vou te encaminhar, eu tenho o formulário aqui, e agiliza a vida da pessoa. Agora, Gisela, isso está mudando, né? Porque eu gosto de falar, toda vez que eu tenho oportunidade, que eu vejo o setor sempre com dois caminhos. É aquele caminho mais duro, que eu falo que é o que enterra, né? E eu vejo um outro setor nascendo aí, que é o setor que dá homenagem. Isso. Que de fato trabalha essas questões, e eu acho que isso ajuda inclusive no processo do luto, porque ele valoriza aquela pessoa, conta aquela história, porque todo mundo tem uma história. E quando chega esse último capítulo, você poder contar essa história de alguma forma, dando homenagem, traz um pouco de acolhimento. Total. Né? Acho que eu estava falando das 3 novas profissões que surgiram no nosso setor. Então, uma é o concierge. A segunda é a celebrante funeral, a profissão do celebrante funeral. Que inclusive é um dos cursos das certificações que eu trouxe para o Brasil. Ela trouxe para o Brasil e que já tem, assim... E o que é para quem está nos assistindo... O que é um celebrante? O que é um celebrante funeral? O celebrante... O nome já entrega um pouco. Já entrega, mas ele é diferente de um cerimonialista. Tá. O celebrante é um profissional que tem habilidades de entrevista para tirar da família as melhores histórias sobre aquela pessoa, que tem uma habilidade de escrita para escrever a história da vida dessa pessoa de uma forma interessante e bonita e com homenagens, para propor cerimônias ou interações e para interpretar esse texto no momento da cerimônia. Então, mas o cerimonialista não faz isso? Não, o cerimonialista normalmente tem 5, 4 scripts, pega informações um pouco mais superficiais e dá um texto pronto. Ali, a gente, no celebrante, não, é um mergulho na vida daquela pessoa, para fazer a homenagem o mais personalizada possível. E tem um passo a passo de como fazer essa homenagem, tem uma proposta de interação, tem um início, tem um final que é quase que uma educação para o luto, porque as famílias, né, terminou o velório, terminou o funeral, a gente volta para casa e segue a vida. Mas aquela pessoa que perdeu alguém vai voltar para casa e vai achar tudo esquisito, vai achar como é que as pessoas estão acordando cedo para ir trabalhar se eu estou aqui. Então, como orientar também os amigos e rede de apoio em geral, como proceder. Então, é uma cerimônia completa, um projeto de educação, é um mergulho na história da pessoa. E é bem interessante, né? Porque é uma forma diferente de homenagem, né? É uma forma muito diferente. É uma forma mais intimista. E eu diria até que o próprio processo de luto, para quem passa por essa experiência, ele é diferente de quem passa pela outra experiência, que é uma experiência mais dura. Exato. Né? Porque você está valorizando, de certa forma, a passagem, a história, o legado daquela pessoa ali. Né? Você está conseguindo mostrar isso. Né? Ou seja, a pessoa não passou por aqui em vão. Né? E conta tem essa história, técnicas também, porque nem sempre as pessoas tiveram histórias lindas para contar. Né? Como é que você faz uma homenagem para uma pessoa que teve um problema muito sério de vício com drogas ao longo da vida e que, por conta disso, acabou machucando muitas pessoas? Que história que você conta? Então, tem técnica. A gente usa uma técnica da honestidade graciosa, né? De dizer que sim, aquela pessoa passou por várias lutas, mas que tinha uma família em torno dela. Enfim, tem técnicas narrativas para você contar histórias, até as histórias que são difíceis de serem contadas. Duras, né? Eu fui num cerimonial, numa família muito pequena, do avô de uma amiga minha, e cerimonialista sem tato nenhum, pegou os textos prontos
E aí ele começou a fazer a cerimônia e a família... Mas não era ele. Não era ele. Não encontra Não foi identificação, isso, né? não. E assim, foi decepcionante para a família, Sim. né? Porque falou histórias que nunca aconteceu. Né? Então, e às vezes até um até religioso também, que chega com uma cerimônia pro forma, né? E é isso, erra o nome da pessoa, fala o que sempre fala em todas as cerimônias e que não tem conexão com a história de vida daquela pessoa. Então é uma forma de dar muito mais conforto para as famílias com uma homenagem. E isso é hoje você ministra esse curso. É uma certificação, Tá. né, profissionalizante. Nos Estados Unidos, hoje, quase todos os funerais contam com um celebrante. Essa certificação é internacional, então quem se formar aqui está certificado para atuar no mundo inteiro. Tá? E aqui no Brasil, a gente tem menos de 50 celebrantes, por enquanto. Já nos Estados Unidos, é muito raro se contratar um funeral sem pagar um celebrante à parte. Já é parte do... E qual é o requisito para ser um celebrante? Tem requisito? Eu acho que competências a gente pode desenvolver, claro, sempre, né? Então, as principais habilidades que a pessoa tem que ter é essa de entrevistar, e aí você vai aprender técnicas de escrever. De captar, né? De captar a história. E às vezes tem uma família que não está afim de falar. Como é que você tira uma história, né? Às vezes você saía muito com o seu pai. Me conta aí uma história. Qual foi a última vez que você deu risada com seu pai? E aí, naturalmente, as histórias começam a vir. O que não dá é para você sentar com uma pessoa e falar, me conte a história da vida do seu pai. Não vai. Então, tem técnica de entrevistar, né? Uma entrevista é uma sedução. Técnica de escrita e técnica de interpretação também. Fora... recursos de homenagem, né? Cada um sai ali com um livro com milhões de recursos de homenagem. Homenagem com bolha de sabão, homenagem com vela, com balões, com flores. Gisela, agora quem tá nos assistindo, que quer, que eu imagino o seguinte, tem muita gente que nem sabe que existe essa profissão. Quando você fala que tem só 50 no Brasil, ou seja, tem potencial para evoluir muito. Exato. Nesse, mudar totalmente claro, o tipo de serviço porque que isso oferece. Exatamente, isso muda a forma da percepção desse processo. Como é que faz? Quem essas pessoas têm que procurar? Onde tem que procurar? O instituto que promove essa certificação chama Insight Institute de Oklahoma. E eu sou a representante do Insight Institute aqui no Brasil. Então, é só entrar no meu site, flowdeathcare.com.br, que tem lá todos os cursos. A gente vai ter um agora em junho, que esgotou, e o próximo é em agosto. Então, agora tem as vagas abertas para o de agosto, que eu vou fazer através do Sincep também. Então, é legal que outras associações procurem também. Não necessariamente precisa ser uma pessoa do segmento. Por exemplo, não. Uma pessoa que está assistindo, que ficou interessada. É uma profissão que eu quero. Pronto. Eu já tive, acho que pelo menos uns 5 alunos que foi nesse sentido. Assim, eu sou mestre de cerimônias e eu quero me desenvolver nesse nicho. Então, não trabalhava em cemitério, nada, e veio gente que, assim, estou buscando uma nova profissão e me interessei. Então, é uma profissão, é isso. Você pode fazer o curso e depois tentar se vender para o mercado, claro, né? Ou você tem a sua empresa e traz seus funcionários para você começar a oferecer outro tipo de cerimônia. Que legal. Eu acho que é bem interessante porque, assim, o mercado, na verdade, ele é carente. Ninguém fala assim, eu vou estudar porque eu quero trabalhar no cemitério, eu quero trabalhar numa funerária. Então, essa forma de divulgação e desses cursos que você ministra, eu acho que acaba despertando na população, né? Que nem saberia... eu gostaria, né? Mas eu não imaginava que existia um curso de celebrante para esse segmento. Pois é. Né, e aí, eu estava falando das 3 grandes profissões, né? E a terceira é a profissão de doula. Assim como existe a doula do parto, né? Tem a doula da morte. Nós fizemos uma live, né? Com a doula. Que ótimo. Porque eu acho que essa é uma profissão que, assim... todo cemitério deveria ter. É o profissional que faz a ponte entre o paciente no hospital com o processo funerário. E a gente já tem uma visão, né, assim, também culturalmente, nosso setor tem uma visão muito pejorativa, uma imagem muito pejorativa, não uma visão, uma imagem, né, muito pejorativa do
e aqueles que vão tirar o meu dinheiro na pior área da minha vida e etc. No hospital isso também acontece, né? A pessoa está doente e você está pagando, mas a imagem é outra. E o que acontece também é que quando a pessoa... Primeiro, um dado de que 90% dos falecimentos no Brasil são mortes anunciadas, ou seja, a pessoa vai falecer por uma doença ou por idade. Né? O resto, esses 10% que sobram, são acidentes, violência, suicídio, morte súbita e tal. Mas só 10%, ou seja... A gente tem como fazer planejamento, né? Claro. Só que essa ponte do hospital para o setor funerário são setores que não são conectados e deveriam ser. Porque aqui no hospital o paciente está sendo assistido, principalmente quando está em cuidados paliativos. Tem uma equipe multidisciplinar cuidando daquele paciente e da família, dando todas as orientações. Quando esse paciente morre, a família pula para o nosso setor desconecta. E nenhum médico vem junto. Ninguém vem, nenhum médico vai no velório. Né? Então, é daqui para cá com zero orientação. Eu já ouvi de médico, amigo, de falar o seguinte: a gente é treinado para curar, a gente não sabe lidar com a morte. Pois é. Eu vi isso, né? E a morte ronda todos os plantões, está ali presente, ele vivencia isso na experiência, na carreira dele, mas ele fala, a gente não aprende isso na faculdade. Exato. E quando isso acontece, a gente quer ficar distante. Eu tive uma experiência muito feliz com um hospital que, a princípio, estava cheio de barreiras de ter uma funerária dentro do hospital. Mas, aos poucos, eles foram entendendo o valor do trabalho e se adaptando, porque isso é uma coisa que eu sempre conto e, via de regra, sempre acontece. O necrotério dos hospitais sempre é no subsolo ao lado da lavanderia. Então, já daí a gente consegue ver uma falta de acolhimento. Então, esse hospital que eu trabalhei, eles criaram uma sala de acolhimento para dar notícia para a família, um processo de dar a notícia, já com as informações. Então, primeiro, antes de dar notícia para a família, eles chamavam a funerária, o nosso pessoal, que sempre vinha com um assistente social, uma psicóloga, o agente funerário. O corpo nunca era apresentado para a família da forma como estava, porque uma pessoa que faleceu numa cirurgia, ele basicamente é apresentado para a família, eles fecham, tiram o que tem que tirar, mas sangue, o que for, está tudo lá. Então, antes, o agente funerário tratava esse corpo, um banho, algum tipo de higienização, um cuidado para apresentar em melhores condições para a família esse corpo. Então, eles entenderam o significado e o apoio que dava para o hospital e reconheceram que, sim, o hospital também é um lugar onde as pessoas morrem. Então, vamos reconhecer. Claro que tem um certo índice que pode ser um risco do hospital, etc. Mas não vai ser zero. Nenhum hospital vai atuar com zero óbitos. Então, como que acolhe a família que foi acolhida até agora daqui para frente? Isso cria muito mais fidelidade para o próprio hospital. E eu imagino que essa experiência trouxe frutos. Muitos, porque é isso, assim, clientes indiretos para o cemitério. Nossa, eu participei do caso. Normalmente, quando uma pessoa vai tratar de um funeral, tem mais 2 pessoas junto com ela. Então, você teve uma experiência recente, uma pessoa se responsabiliza, mas sempre, em média, 2 pessoas. E para essas 3 pessoas, é uma experiência inusitada. Então, não é uma coisa que você faz sempre. Então, é uma experiência que vai ficar marcada. Mesmo quem está só acompanhando e assistindo, conta isso em média para pelo menos mais 5 pessoas. Então, assim, cada funeral você vai envolver, fazendo a conta aí, no mínimo 20 pessoas que vão saber sobre essa notícia, sobre esse trâmite. Se esse processo ele é feito com acolhimento, com orientação, com personalização, essa notícia que vai correr aí pelas 20 pessoas... vai ser uma ótima notícia. Vai reverberar de forma positiva, ao mesmo tempo que o negativo também é uma verdade absoluta. Que quando ocorre, exatamente, bem tênus. Quando ocorre também de você ter uma experiência negativa, e eu diria até que a experiência negativa ela propaga muito mais. Muito mais. É interessante. E essa profissão de doula, que eu estava falando das 3 profissões, eu acho que ela é a grande ponte de ter uma doula, um doula dentro do hospital que já vai dando todas as orientações prévias e que faz a ponte para o setor funeral, dá a mão para a pessoa e leva para cá e segue com essa família por pelo menos mais 30 dias. Então,
esse pode ser um grande ouro. Ter um profissional assim dentro de um cemitério, de uma empresa de plano, também acho que pode ser um grande ouro, né? E aqui no Brasil são poucos atuam com empresas, né, com cemitérios, etc. Então, é uma coisa que também acho que tem que crescer. Também estou trazendo a certificação em breve, mas acho que é uma profissão que tem que crescer, né? Meu propósito de mudar o funeral no Brasil é pela educação, pela mudança de educação. Eu acho que isso é muito válido. E que gostoso esse. Não, eu já aprendi várias coisas aqui que eu não tinha ideia. Né? Até profissões que eu não imaginava, porque a gente fica muito limitado quando a gente olha quem está de fora. As informações. Né? E você imagina ali dentro desse processo, do próximo processo de luto, você reconhece algumas profissões muito rapidamente, mas outras como celebrante, que eu não imaginava, né? Para mim é uma coisa totalmente nova, né? A gente já imagina o seguinte: você tem um coveiro, você tem, né? Você encontra ali o atendente, mas não alguém que tivesse, por exemplo, para ouvir as histórias da família e poder preparar uma homenagem, e isso é importante. É porque uma ajuda, celebração. né? Que legal. Muito obrigado, Gisela. Imagina. Foi um enorme prazer a gente estar chegando ao fim do nosso podcast. Quem quiser mais informação, então, pode acessar o... Pode me encontrar nas redes, né? Gisela Disse, no Instagram. E o site da Flow, hoje a gente está lá com as agendas de cursos, que é flow, com W, deathcare.com.br. Pronto, então sigam nas redes sociais, acesse o site, descubram novas profissões aí dentro do luto. Né? Descubra, né? Que existe um mundo. Pois é, e a gente sempre trazendo informação super relevante para o nosso Pod Guarda. Obrigada, Gisele. Obrigada a vocês, adorei o papo. Que bom.